Bom dia! Palavra do dia hoje, livro de Esther, capítulo 10, a partir do versículo 1, que nos diz assim: O rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Todos os seus atos de força e poder e relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos. Glórias a Deus. Queridos, quando nós nos posicionamos como autênticos servos de Deus, quando nós, independente da circunstância, procuramos ser fiel ao Senhor, existe um tempo que o Senhor traz como um tempo de exaltação. A palavra do Senhor nos diz que é para nós nos humilharmos, né? Humilhar a nós mesmos, debaixo da potente mão do Senhor, ou seja, reconhecer as nossas fraquezas, nossos fracassos, nossos erros, reconhecer que não somos nada sem Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar diante de Deus, diante da sua potente mão, o Senhor ao seu tempo o exaltará. O tempo que existe de muitas vezes de humilhação, de tristeza, de situações delicadas, existe um tempo também de exaltação. Deus, ele tem um tempo de exaltação para cada um dos seus servos. Mas tudo acontece dentro do propósito de Deus. E até mesmo a exaltação e a honra, ela vem mediante a um propósito do Senhor. Há algo que Deus tem até mesmo para ser estabelecido através dessa honra, através dessa exaltação. A Bíblia conta aqui a história desse judeu Mardoqueu, um homem que se posicionou em um tempo onde o povo do Senhor estava nesta província, essa província de Suzã, aonde o povo do Senhor estava em uma terra que não era sua, no meio de um povo que não era o seu, e no meio de uma nação pagã, um povo pagão, aonde havia ali muitas situações, mas o povo de Deus estava ali. Só que o judeu Mardoqueu, ele não se inclinava diante do malvado Amã, né? Um dos generais, de conselheiros, um dos homens altos daquele tempo, que estava ao lado também do rei. Mardoqueu era um homem que não se inclinava, não prestava reverência, né? Não prestava culto, não prestava adoração a Amã. E devido a isso, Amã teve muito ódio dele. Mardoqueu passou por muitas perseguições, por muitas situações de inveja, de palavras ao contrárias, mas nada disso tirou ele da posição. Ele sempre esteve ali, na beira do palácio, na porta. Ele sempre esteve posicionado. Aqui já vai uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. Deus, ele requer que você esteja posicionado, independente das perseguições, da língua mentirosa, caluniadora, das invejas e de tantas coisas que você possa estar vivendo muito diferentes do que Mardoqueu viveu. O Senhor requer de mim e de você que venhamos estar posicionados. Sabe o que é estar posicionado? É estar atento àquilo que Deus quer que você faça. É estar dentro de uma condição que o reino de Deus requer de você. Não é estar à vontade, dentro do seu comodismo, da sua vontade, do seu eu, dentro, né, daquilo que para você lhe convém, não. É estar dentro daquilo que é a vontade do Eterno. É estar dentro daquilo que é a vontade de Deus, que é estar dentro daquilo que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. E Mardoqueu vivia isso nesse tempo, Lamanduiacébia, e Deus o exaltou. Deus fez com que o nome desse homem fosse grande dentro dessas 127 províncias. Você imagina que de tudo que aconteceu, Deus exaltou tanto esse judeu, que ele foi o segundo após o rei Xerxes, né? Em outras traduções diz o rei Ataxerxes. Ele foi o rei Assuero, né? Perdão. Ele foi o segundo maior. Você imagina
O quanto que Deus não exaltou alguém que não era daquele povo, daquela cultura. Sabe o que o Senhor está falando? Ei, você não é dessa terra. Nós estamos aqui de passagem, mas se você se manter firme, fiel ao Senhor, se você estiver posicionado dentro daquilo que é a vontade do reino, a vontade de Deus, se você estiver disposto a fazer aquilo que Deus quer de você, Deus também te colocará em cadeiras altas, Deus também te colocará em cadeiras elevadas, em lugares elevados, com a visão elevada. Deus também fará com que de você saia o bem para muitas pessoas e muitas pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Mardoqueu, através dele, ele lutou pelo seu povo, pelos direitos do seu povo ali dentro, pelos seus irmãos. Ele trabalhava para o bem do povo. Ele tinha um cargo político naquele tempo, Lamando e Assébia, mas ele nesse cargo político, ele lutou pelo seu povo. Ele procurou o bem-estar do seu povo, ele promoveu o melhor para o seu povo e para os contemporâneos daquele tempo. Não foi só os judeus que foram abençoados através de Mardoqueu, mas também os contemporâneos daquele tempo, também as pessoas daquele tempo. Eles puderam viver em paz, eles puderam estar ali vivendo o bem que vinha através da vida de Mardoqueu também, porque aonde há um servo de Deus, aonde há uma serva do Senhor, o ambiente, o local, né, a família, a casa, o local de trabalho, a posição que Deus te colocou, tudo isso é transformado. Porque se você é luz, se você é um verdadeiro servo do Senhor, você tem visão de reino. Você está dentro do centro da vontade do Senhor. Você está posicionado para servir e não para ser servido. E Mardoqueu era esse homem que estava posicionado para servir, não para ser servido. E por isso Deus o exaltou de tal maneira. Deus fez grandes coisas. E tantos feitos que foi feito, e grandezas, né, para a vida de Mardoqueu, ficaram registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Você imagina, tem muito mais coisas que Mardoqueu viveu naquele tempo. Muito mais coisa que a Bíblia não está nem registrando aqui. Há um registro aqui da Bíblia mostrando a grandeza que ele foi elevado e como Deus o exaltou em cargos políticos dentro da província de Suzã. E como Deus fez ele ser grande no meio daquele povo, Lamando e Assébia. Ei, querido, talvez você olhe e diga assim, mas o tempo já passou para mim. Mardoqueu também já tinha uma idade aqui bem avançada. Mas quando Deus tem promessas, não saia da posição, não saia da porta, não saia daquilo que Deus quer de você. Aleluia, porque essas promessas do Senhor, elas se cumprirão uma a uma, e Deus será exaltado e glorificado através da sua vida. Deus, ele quer usar você para esse tempo, para essa geração. Aleluia, como um utensílio, ou seja, como um instrumento nas mãos do Senhor. Basta você se dispor e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero mais de ti dentro de mim e menos de mim mesmo. Quantas vezes o nosso eu está muito elevado, então não tem como vir a exaltação de Deus. A exaltação de Deus, né, a bênção do Senhor, essa elevação aonde o nome é assoprado, aonde o nome é lembrado, aonde Deus tira do anonimato, aonde Deus traz com que multidões venham ser abençoadas, venham receber direto e indiretamente as bênçãos através da sua vida. Isso só acontece quando o eu do ser humano está lá embaixo e o Senhor, né, ele está em evidência, o Espírito Santo, os frutos do Espírito, a disposição do reino, a humildade, né? Ela está em evidência na vida do ser humano. E isso havia na vida de Mardoqueu. Tanto que o Senhor o exaltou de tal maneira, como ele exaltou Esther também, o Senhor exaltou Mardoqueu, né? E fez com que o nome dele fosse grande ali naquele lugar. E Deus foi glorificado. Deus usou ele como instrumento para ser bênção para o seu povo naquele tempo, nesse cargo político. Jesus está falando contigo, que ele também tem exaltação para você. Não é para sempre a perseguição, a guerra, a luta. Nakai, Assébia, Mandarábia, não é para sempre, né? Essas situações delicadas que você tem vivido, essas ameaças do inferno, existe um tempo de exaltação. Fica firme, aguenta firme, levanta a tua cabeça, não abaixa a tua cabeça para o adversário, não abaixa a tua cabeça para as provações, para as crises existenciais, para situações delicadas e ameaças que têm vindo contra a tua casa. Levanta a tua cabeça e firma o teu pensamento em Deus. Anabiaçuia, Mandarábia, porque o Senhor tem um tempo
tempo de exaltação. Eu vim profetizar isso na tua vida. Se você recebe essa palavra de Deus, coloca um amém aí no seu comentário, comenta, né? Esteja compartilhando com amigos e família, abençoando vidas. Querido, se você não é inscrito em nosso canal do YouTube, de repente você é novo aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se inscreva também, deixa aí o seu joinha, o seu comentário. Esteja compartilhando esta palavra de devocional e que o Senhor possa estar abençoando sua vida, sua semana, te enchendo de paz, de alegria, e que a bênção do Senhor Jesus, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre tua vida. Quem fala contigo nessa manhã, mais uma vez em mais um devocional, é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.